Você sabe o que é uma inspeção predial? O meu recado hoje, ele é bem focado aí para o pessoal que trabalha com condomínio e precisa de um auxílio da engenharia. Esse auxílio é inerente à administração de condomínio, ou seja, eu estou falando aqui para síndicos profissionais, estou falando para administradores de condomínio. Tá claro, você engenheiro, arquiteto que trabalha na área, pode não apenas curtir o vídeo, como também acrescentá-los aí no comentário posteriormente. Mas o foco é para síndicos e administradores de condomínio. A pergunta, você sabe o que é uma inspeção predial? Parece uma pergunta tola, mas ela não é tão tola assim. Sabe por quê? Porque 2020, o ano de 2020, foi o ano que vai ficar marcado pela publicação da norma de inspeção predial. E o que isso traz de interessante? A norma, pessoal, ela é uma padronização. O americano chama a norma, pela tradução ao pé da letra, de standard, de padrão. Então, essa norma de inspeção predial de 2020, que é a NBR 16747, a gente poderia chamar não de norma 16747, a gente poderia chamar do padrão 16747. E o que isso tem a ver? Por que isso é importante? Porque agora eu posso responder a pergunta: o que é uma inspeção predial? Até a publicação da norma, eu poderia achar que uma determinada coisa é inspeção predial e outro colega achar que outra coisa é inspeção predial e não necessariamente eu estava certo, ele estava errado ou vice-versa. Por quê? Porque não existia um padrão. Então era comum você ouvir profissionais na área de engenharia dizer: não, para se fazer uma inspeção predial eu preciso fazer no mínimo um ensaio de resistência do concreto para saber se a estrutura está boa, se tem corrosão de armadura eu preciso fazer um ensaio de carbonatação. E tinha outros que diziam: não, uma inspeção predial é só visual, e fica nessa confusão. Inspeção predial, você tem que dizer, orientar o cliente o que ele tem que fazer. O outro dizia: não, a inspeção predial é só para identificar o problema e trazer a gravidade desse problema, mas não necessariamente dar os passos, dar as diretrizes do que o cliente precisa fazer. Isso é um outro escopo, isso já é um trabalho de consultoria e etc. Acabou isso. Por quê? Porque agora existe uma norma, porque agora existe um padrão. Não dá para falar da norma aqui, nem é a nossa intenção. Mas eu queria, como o foco é síndico e administradores de condomínio, eu queria aqui falar 3 coisas importantes que, por padrão, hoje, se você vai chamar que algo é feito no seu prédio, é uma inspeção predial, que no mínimo vai ter que ter essas 3 coisas, tá? Não estou falando que é só isso que a norma fala, estou falando aqui de 3 coisas que eu acho interessante falar agora. A primeira delas, a inspeção é holística, ou seja, ela é geral. Não existe inspeção predial da fachada, não existe inspeção predial da estrutura. A inspeção predial, por essência, ela é geral, ela olha o prédio como um todo. É um check-up, é como um clínico geral. Quando você vai no médico, ele é clínico geral, ele vai olhar você como um todo. Ele não é um cardiologista que vai olhar o teu coração. Ele vai olhar você como um todo. Ele vai procurar nexo causal entre uma coisa e outra e vai te dar um parecer, ainda que superficial, uma posição sobre o todo. Primeira coisa, é geral. Segunda coisa, que vai fruto disso, o inspetor predial, o engenheiro, o arquiteto, ele precisa estabelecer o que a norma chama de patamares de urgência. Por ser geral. O motivo de ser geral é esse. Por quê? Porque eu sou obrigado a fornecer os patamares de urgência. Ou seja, em primeiro lugar se faz isso é urgente, condomínio, isso é para hoje. No laudo de inspeção predial vai estar dizendo isso. Isso aqui, essas outras coisas, implementação do reservatório, recuperação da cobertura, seja lá o que for, você pode deixar para daqui a 2 anos. Tá? E existe um terceiro bloco, patamar de urgência 1, 2 e 3. Que você pode deixar para depois desse patamar 2 e você passa esse planejamento para o condomínio fazer. Por isso que é geral. Porque se eu faço um laudo de fachada, ele não é inspeção predial. Por quê? Porque eu vou falar só da fachada. E tem que ser geral
para poder falar de tudo. E por fim, terceira característica, esse laudo de inspeção predial, segundo a própria norma diz, ele é sensorial. É um upgrade bastante interessante da expressão laudo de inspeção visual, da expressão laudo de inspeção visual. Agora é um laudo de inspeção sensorial. Por quê? Porque eu vou usar só os meus sentidos. 90% que eu vou usar, a visão, inspeção visual, é verdade. Mas eu tenho outros sentidos, né? Por exemplo, eu posso fazer uma revisão à percussão, onde eu quero identificar um som cavo. A audição é sentido. Eu posso sentir um odor de um retorno de uma coluna de ventilação que tem algum problema, ou de um ralo que não está fazendo a sua capacidade de fecho hídrico corretamente, é sensorial, tá? Então, ela é sensorial. Por quê? Aí eu volto para o clínico geral. Se você precisar de algo mais aprofundado, já vai fazer parte dos patamares de urgência. Você diz, ó, nessa inspeção sensorial, eu vi aqui um negócio nesse pilar que não me agradou, tá? E eu estou com suspeita de que esse pilar está com baixa resistência à compressão. Então, recomendo, aí já está na lista dos patamares, que seja feito um ensaio assim, assado. Já é um aprofundamento. Esse esclarecimento, pessoal, é sensacional para a gestão condominial do ponto de vista da engenharia de manutenção. Ok, pessoal? Mande sua dúvida, @engenhariaecondomínio.com.br. Estamos aguardando aí sua sugestão, faça seus comentários, faça sua crítica, crítica construtiva, algo que você discorde, sugestão de pauta. A gente está aqui para ajudar e é um prazer para a gente isso. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.